Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibheda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro O Yoga do Amor, os comentários de James Swart sobre os Sutras Devocionais de Narada. Aqui, no último encontro, a gente estava numa investigação com o James, onde o subtítulo era Seja Deus, experiencie Deus, né? Para você ter ciência de que o ser, o único jeito de você experienciar o ser é saber que você é o ser, né? Ou seja, é uma questão de entendimento. Então, ele vem andando aqui por várias investigações aqui, e finalmente ele chegou até aqui, né? Até o último parágrafo que a gente leu, onde ele enfatiza que a prova das muitas afirmações das Escrituras de que todo amor é amor ao ser está no simples fato de que todas as nossas ações têm a intenção de agradar a nós mesmos. É claro que para a gente compreender, né, de que todo amor é o amor ao ser, a gente tem que mudar o modo como a gente vê a nós mesmos, né? Tudo no Vedanta é, em última análise, isso. Você está mudando o modo como você vê a você mesmo, né? Então, quando você entende que você é ser, né, e que é por causa do ser que você se move como ser, querendo agradar o ser, aí você entende que a natureza do seu movimento ela é sempre amorosa, né? É claro que isso aqui pode dar um monte de distorção, dependendo naturalmente do tipo de visão que a pessoa tem dela mesma, né? Por exemplo, se uma pessoa ela entende que é um ato de amor ter uma vida extremamente disciplinada, né, autocorretiva, de muita autocobrança, ela vai achar que é normal estender isso aos outros também. Então, tudo depende da perspectiva sobre a qual você vê a você mesmo. Mas a verdade é que o que embasa toda perspectiva é o que você é, que é amor, né? Então, essa investigação ela é muito interessante porque, inclusive, ela mostra para a gente que a gente não sabe o que é o amor em ser, né? Esse amor de ser, de simplesmente existir como amor, né? Porque aquilo que a gente toma por amor está muito vinculado à interpretação que o condicionamento da gente dá em cima dos sentimentos e das emoções que passam pela gente. Então, quando a pessoa vai ficando suficientemente aberta, ela fica capaz de entender o que é esse amor mais basal, né, incondicional, que é o que rege, no fundo, qualquer movimento que a gente faz sobre a face da Terra. Quando a gente diz que a gente sempre age no sentido de agradar a nós mesmos, a gente, no fundo, está expressando na manifestação o fato de que somos amor. É assim que isso deveria ser visto. Se você olha qualquer ação desse jeito, vendo que o que você está querendo é expressar amor por você mesmo, e você age por amor a você mesmo, você vai deixar de parar de prestar atenção nos vários objetos que parece que estão causando essa ação, e você vai entender que os objetos são apenas desculpas, né? São apenas condicionamentos, são apenas recursos que o condicionamento usa para manter a pessoa na ilusão, porque quando ela está vendo objetos, quando ela está achando que existe de fato objetos, a coisa mais fácil do mundo é ela achar que ela é um sujeito experienciando objetos. Então, daí
para ela ficar atrás disso na vida dela, não custa nada, que é o que todo mundo faz. Mas se você realmente, através de uma investigação, você compreende a mecânica do que é esse agradar, por que é que o ser humano está sempre preocupado em agradar, até mesmo em momentos de extrema destruição, né? Ele está querendo agradar alguma coisa que ele acha que é correto. Quando você olha o fundamento disso, a importância dos objetos esvazia muito, porque você vê que é a mesma mecânica. Só vai variar no entendimento que a pessoa tem disso, que no fundo está só refletindo o entendimento que ela tem sobre ela mesma, né? Então, com base nisso, ele aqui falou, né, de pessoas que a quem chega a agradar ter autoaversão por si mesmo. Ou seja, ela está atraindo a si uma autoaversão. É incrível, mas essa atração da própria autoaversão também é um gesto de amor para consigo mesmo, né? Sempre que isso ocorre, você está sacrificando temporariamente esse ser aparente pelo ser que você é, né? Essa autorrepulsa é porque o personagem ele não é apreciado. Ele não é apreciado porque ele está sendo apreciado sempre no fundo de amor, de querência, né? Então, devido a essa sobreposição errônea, né, de uma realidade em outra, o indivíduo acaba se confundindo com o objeto e vendo o trajeto dele no mundo dos objetos como um trajeto de carências, de faltas, né? Então, isso aqui pode, inclusive, prender o indivíduo numa imagem negativa de si mesmo, né? Agora, quando a gente está falando de um investigador, né, que aí começa outro parágrafo. Bom, isso seria uma das inúmeras facetas que esse jogo pode assumir uma pessoa que não está atenta a isso. Mas no caso de um vedantino inteligente, ele pode questionar a ideia de que tanto o amante quanto o amado são o ser, né? Porque o Vedanta repetidamente aponta que o sujeito e o objeto são diferentes. Dizer que eles são um parece uma falácia lógica. Mas se algo tem partes diferentes, de um ponto de vista pode ser o sujeito, e de um outro ponto de vista, esse mesmo algo pode ser um objeto. Se eu toco uma mão na outra, eu mesmo estou me tocando. O ser tem uma natureza superior, a consciência pura, original e sem partes, que a gente chama de nitya, de satya, e uma natureza empírica, refletida, inferior, que é produzida por Maya unicamente a partir da sua natureza original, que é Mithya, que é o aparentemente verdadeiro, né? É importante dizer que Mithya ela tem uma natureza empírica, ou seja, quando se diz que Mithya tem uma natureza empírica, o que está querendo se dizer é que Mithya é que responde pela sensorialidade do Jiva, né? E tudo que a gente está tentando fazer aqui é descondicionar o excesso de vínculo que a gente tem com o empírico, com o manifesto, né? Portanto, eu posso amar o meu complexo corpo, mente e sentidos como eu mesmo, porque esse complexo ele não é separado de mim, pelo contrário, né? Ele é eu, embora eu não seja definido por esse complexo. Ao mesmo tempo, eu desfruto da libertação, porque eu existo em uma ordem da realidade que é livre do meu equipamento e do mundo, né? Aí ele vai citar aqui um verso aqui do Bhagavad Gita. Bom, em cima desse parágrafo, ele tem uma aparente confusão lógica. Por que eu chamo de aparente confusão lógica? Porque, inicialmente, parece ao estudante que o Vedanta ele está se contradizendo o tempo todo. A suspeita do estudante está correta, o Vedanta se contradiz o tempo todo, mas isso não é pelo motivo que o estudante acha. O estudante acha que essa contradição do Vedanta é um erro. Inicialmente ele vê como um erro, por isso que ele chama de contradição. Não é, ele está diante de um recurso de negação que é usado pelo Vedanta para deixar as coisas nos seus lugares. À medida que o Vedanta vai negando a sua identidade com esse monte de objetos,
ele deixa as coisas em seus lugares, ele estabelece uma ordem hierárquica muito mais fácil, muito mais condizente com a realidade do que os modelos de identificação que a gente tem, né? Então, inicialmente, ele bota aqui, né, um vedantino inteligente pode questionar a ideia de que tanto o amante quanto o amado são o ser, ou seja, são o mesmo. Porque o Vedanta repetidamente aponta que o sujeito e o objeto são diferentes. Sim, o Vedanta ele usa esse recurso, né, que depois o budismo, o Buda desenvolveu como net-net. Ele separa o sujeito do objeto, porque o que está acontecendo? Está acontecendo inicialmente uma confusão. O sujeito está confundido com o objeto, né? Inicialmente é o que está ocorrendo. Por isso que a pessoa sofre. A pessoa sofre porque ela está achando que realmente ela é um corpo e uma mente numa trajetória no mundo manifesto, né? E que tudo o que ocorre com aquele corpo tem a ver com ela. Então, isso parece uma falácia lógica, esse tipo de lógica do Vedanta. Mas o estudante, à medida que ele vai vendo para que serve isso, ou seja, como é que ele sabe que serve isso? Ele sabe como é que serve esse tipo de desconstrução quando ele está se desconstruindo. Quando ele está usando isso para desconstruir as identificações dele, aí ele entende o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma desconstrução consciente. E por que ele está fazendo uma desconstrução consciente? Porque toda essa construção foi feita de modo inconsciente, né? Não se questionou o fato de se tomar pensamentos e sensações como próprios. Então, deu uma construção sem consciência. Ela foi sendo assim introjetada, vamos dizer assim. O que o Vedanta faz? Ele vai te apresentando contraposições de modo consciente. Ele vai apresentando dizendo assim, vê se esse tipo de pensamento não tem mais a ver do que o que você está usando. Aí ele pede para você substituir. Algumas pessoas aqui já fazem isso. A Betânia uma vez já fez isso conscientemente aqui. A pessoa que está usando isso, ela começa a compreender a sutileza das construções mentais e como é que elas carregam todo o modo de ver de uma pessoa, né? Mas o que é interessante é que a pessoa só nota isso quando ela vai desconstruindo, porque é o único ponto de onde ela pode ver algo que foi construído e depois desconstruído. Então, é uma coisa que não adianta imaginar, ela tem que ir praticando com ela mesma, né? Então, só na prática é que ela vai entender como é que essa desconstrução do Vedanta funciona e por que ela funciona assim. Porque aí a pessoa diz, mas então eu estou com uma projeção sobre o mundo e o Vedanta vai me dar outra projeção. Vai dizer que o mundo é Jagati e, no fundo, ele faz uma redução, ele acaba dizendo que tudo isso é Ishvara. Ele não está substituindo a projeção pela outra? Sim, está, só que ele está substituindo de um modo consciente, para que você avalie as outras projeções que você usou, né? que você utilizou para fazer essa separação. Ele agora vai te dar projeções muito mais coerentes com o seu objetivo, que é ver realmente a unicidade em tudo. Então, é o mesmo processo que foi usado para confundir, está sendo usado para desconfundir. A ferramenta também é a mesma. A única coisa que muda aí é que você está consciente do que está sendo feito. Essa que é a mudança. Mas o sistema é o mesmo. Ele está usando as mesmas forças. As mesmas forças que um ser humano usa para se confundir, ele vai usar o mesmo tipo de mecânica, só que de um modo reverso, né? Ele não está dominando nada, ele não está ordenando nada. O que o estudante está fazendo? Ele está compreendendo o que ele fez e o que ele está fazendo para desfazer. É isso que fica claro para ele, né? E o que o James está querendo aplicar aqui é dizer que esse tipo de raciocínio, que no fundo, se você olhar bem, é uma ciência sutil. Sutil por quê? Porque ela depende de uma capacidade de observação sutil de quem está utilizando esse sistema. Não tem jeito. A pessoa vai se sutilizando,
E aí ela começa a entender as camadas dela e vai se utilizando isso também. Esse aspecto de abordagem metodológica científica, o James está utilizando a mesma coisa no caso de você investigar esse fundo de amor, essa natureza amorosa do ser. Ele está usando a mesma coisa. Ele está reduzindo todas as projeções que a gente fez, tudo a uma só, amor. Né? Mas então amor é uma projeção? No sentido de estar sendo referido aqui com palavras, sim. Mas a gente não nega o amor. Né? Todo mundo sabe que, de uma forma ou outra, todos experimentam de um jeito ou de outro isso. Mas como um jogo de palavras, sim. Né? Então, o que o James está mostrando é que esse sistema se aplica também a isso. E como é que ele se aplica? Ele se aplica da mesma forma que se aplica, por exemplo, a desconstrução de objetos. Como? Analisando cuidadosamente a sua experiência ordinária. Né? Se até eu entendo que os suicidas são motivados por amor, até que as pessoas que têm uma autorrepulsão são motivadas por amor, até que um facínora, o fundamento dele é o mesmo de um santo, eu começo agora a estar muito mais interessado no que está por baixo dessa mecânica, que é a natureza de amor, do que no resultado que ela está dando. E uma coisa interessante é que quanto mais eu me interesso no que está por trás dessa mecânica, mais o resultado vai sendo alterado, mas não do jeito que eu imagino. Na verdade, nada é alterado do jeito que a gente imagina, nem quando a gente acha que a gente está podendo fazer isso. Por que a gente fala isso? Para que a pessoa não prejudique a conferência que ela vai fazer na vida dela em relação às escrituras, ela não prejudique isso com outras projeções, né? E ela entenda que é normal esse monte de projeção, né? Então, onde é que a gente estava? Agora ele está dizendo aqui que essa divisão, né, para nível de ensino, sobre uma natureza superior e inferior, ela é comentada no próprio Bhagavad Gita, né, no capítulo 4, verso 6. Ó, embora eu seja sem nascimento e imortal, embora eu seja o Lorde de todos os seres, eu nasço, né, repetidamente, eu nasço aparentemente, de modo repetido, através do meu próprio Maya, através do meu próprio poder delusório, meu próprio poder de causar ilusões. E assim, depois de algum tempo, eu volto à minha natureza transcendental original. Então, ele está falando aqui de duas ordens de realidade. Né? Quem acompanha o Vedanta lidando com isso, com as categorias de Satya e Mithya, entende por que Krishna está enfatizando isso aqui. Né? A criação, né, a manifestação, como Arlindo prefere, ela evolui do sutil ao denso. Ishvara é tão sutil a ponto de não ser nem mesmo sutil. Ele é o sutil dos sutis. Ishvara é o suprassumo da sutilidade em Mithya. Né? Ele é o que há de mais sutil. O que há de mais sutil nesse universo, então, seria uma inteligência amorosa pura. Mas quando o Maya opera, que é esse poder misterioso inerente ao ser, né, que sempre dá muito pano para manga e ninguém consegue definir direito, mas quando o Maya opera, Ishvara, ele assume o papel de criador, sem sacrificar sua natureza original. E aparece como um pequenino jiva refletido, dotado de uma natureza superior e uma natureza inferior, e poderes reduzidos de vontade, poderes reduzidos de conhecimento e ação. Portanto, eu me amo significa que eu amo a minha própria natureza superior, que é consciência, existência e ilimitação. Assim, a devoção não dual não é apenas possível, mas toda pessoa autorrealizada gosta dela. Na verdade, é uma questão de entender o que está ocorrendo, né? Olhar a sua experiência ordinária de uma outra forma. Aqui é interessante porque ele inicialmente ele fala de Ishvara, que seria um Ishvara
aqui realmente usar as categorias do Vedanta ajuda muito, inclusive até para que o próprio Jiva, aquele que está recebendo a instrução, situe ele mesmo. Que o maior problema que o Jiva tem é que ele não consegue se situar. Ele não consegue se situar porque ele tá com uma identificação que não é correta, né? E ele sabe, no fundo, que essa identificação não é correta. Daí a aflição dele. Então, quando Krishna faz essa separação, ele se apresenta como Ishvara, né? Um Ishvara sem atributos, é esse primeiro aqui que ele fala, ó. Esse aqui seria Brahman. Ele é tão sutil a ponto de não ser nem mesmo sutil. Ou seja, ele está falando aqui de uma ausência completa de atributos, né? Ishvara sem atributos, que seria Brahman, não dá nem para dizer que é nem vasto, não é nem ilimitado. Ilimitado dá porque não tem atributo, mas não dá para dizer que é vasto, né? Não dá para dizer que seria pequeno, que seria transcendental, porque tudo isso são atributos. Nesse sentido, até dizer que é ilimitado é um atributo. Repara que é aquele velho jogo das categorias de projeções, né, que a gente vai usando no Vedanta. As pessoas querem ver, olha como é que funciona uma coisa dessa aqui. Vamos lá. A gente está dizendo que Ishvara, sem atributos, Brahman, não tem limitação nenhuma. Mas quando a gente fala de Deus, a gente sempre faz uma personificação, né? É o comum. Então, como é que esse ensino ocorre? A personificação de Deus foi algo feito de modo inconsciente. Você teve que se aproximar de um poder através de uma imagem humana. É o que a sua educação religiosa fez, é o que toda a sociedade que você viu fez. Mas o que o Vedanta começa a te apresentar o tempo todo? Ele tenta substituir isso por uma impressão de ilimitação. Então, é aquilo que a gente estava falando. A ilimitação também não é um adjunto, não é uma palavra, não é uma projeção? Sim, é verdade. Mas olha como é que é uma projeção e uma palavra que limita, que deixa a sua noção de Deus muito menos antropomorfizada, né? Você está notando aí que o Vedanta vai substituindo por categorias, de modo a você não precisar dessas categorias em si. Você precisa dessas categorias para eliminar categorias que atrapalham o reconhecimento de você mesmo, né? Olha que interessante. Então, aqui, primeiro ele se refere a um Ishvara tão sutil a ponto de não ser sutil, ou seja, um Ishvara que está totalmente fora de atributos, seria Brahman, e depois ele fala desse poder misterioso, inerente ao ser. Ramana Maharishi, que não era professor de Vedanta, ele falava pouco sobre Maya. Ele dizia Maya é um poder misterioso inerente ao ser, que é uma frase que ele leu no Upanishad também. Mas quando Maya opera, Ishvara aí aparece no papel de criador, que é o que a gente chama normalmente de Ishvara, né? Que seria a parte de criação, a parte de inteligência. E isso não sacrifica a sua natureza original. Então, tudo isso é para a pessoa prestar atenção em duas coisas. Ela está colocando as coisas no lugar, né? Ela está compreendendo que existe uma natureza original, existe uma outra transitória. O percurso da natureza transitória, ele não sacrifica a original, ele está querendo dizer que uma não interfere com a outra. É isso que ele está querendo dizer. Mas, quando ele diz isso, ele está querendo dizer que, realmente, a consciência, o ser, ele passa a ficar associado como algo aparentemente limitado. Então, realmente, o Jiva ele aparece aqui com uma estrutura limitada mesmo. Ele tem vários tipos de limitação. O autoconhecimento ele não vai alterar isso, ele vai alterar através da remoção da identidade falsa a noção de limitação, é diferente. Então, o mundo em si, nada disso vai mudar. O que vai mudar é o entendimento que o Jiva tem de si mesmo, né? Quando ele fala, então, eu me amo, aqui ele já está falando de eu como consciência.
Eu amo a minha própria natureza superior. Por que eu posso falar isso agora? Porque ele já discorreu em vários parágrafos anteriores, mostrando para a gente que tudo o que a gente ama é a nossa natureza superior mesmo, né? A ponto da gente, muitas vezes, conseguir desenvolver uma autorrepulsa, né? De modo que a gente está sacrificando o ser aparente pelo que a gente sabe que é bom, que é o ser ilimitado permanente, né? Então, quando ele está dizendo que a devoção não dual não é apenas possível, mas toda pessoa autorrealizada gosta dela, ele está querendo dizer o seguinte, que toda pessoa, seja ela realizada ou não, ela está envolvida em querências o tempo todo, né? E quando ela começa a avaliar a experiência ordinária dela, ela acaba se vendo como a própria querência dela que faz ela querer coisas. Essa desconstrução que vai levando a pessoa a entender que, no fundo, ela está sempre gostando dela mesma. Por isso que ele disse que toda pessoa autorrealizada gosta dela. Por quê? Porque sabe que é essa devoção não dual que aparece na forma da perseguição aos vários objetos. Então, no fundo, tudo que aparece como ser humano está sempre querendo a si mesmo. Esse é um outro modo da gente olhar a ação dos outros também, não é só as nossas, né? Tudo que você olha na ação daquilo que você chama de outro é ele querendo a si mesmo, né? Até ele querendo de modo completamente errado. Mas a gente pode também relativizar isso. Quando você vê uma rua, né, mesmo com alguns conflitos, toda essa rua trabalhando ali com o seu comércio, com seus agentes da lei, com os transeuntes, com os moradores, você nota que aquilo tem um fundo de harmonia, né? Por mais que lhe pareça caótico. Tudo isso faz com que você enxergue um fundo de gentileza que antes estava escapando de você. Não é uma coisa tão óbvia você chegar diante de uma pessoa no estabelecimento comercial e ter com ela uma relação cordial. Isso só é possível num pano de fundo de harmonia, compreensão e amor. Esse pano de fundo ele é tão forte, ele é tão auto-evidente, que quando ele é rompido, ele, em geral, ele causa comoção. Em geral, quando uma pessoa distrata a outra, isso causa comoção. Em geral, quando uma relação entre desconhecidos não é cordial, isso causa uma comoção também. Se a gente vai treinando o olhar, a gente, ao invés de ver essas disenções todas, a gente começa a ver o contrário. A gente começa a ver um cotidiano permeado de atos de gentileza, que, na verdade, são muito mais numerosos do que o contrário. Por uma questão muito simples, gente. Se eles não fossem mais numerosos do que o contrário, a sociedade não se sustentava. O que eu estou querendo mostrar é que a investigação, no fundo, é uma coisa muito simples. Ela é muito óbvia. Só que impede a gente de olhar e modificar o nosso entendimento do amor são as ideias que temos sobre o amor. Só isso, né? Se você olha um local cheio de pessoas funcionando em harmonia, mesmo que essas pessoas não se entendam, mesmo que elas não compreendam quem elas são, né? Mesmo que elas não deem importância a isso, a própria harmonia daquele funcionamento, nesse dia a dia cotidiano, já fala muito sobre a natureza dessas pessoas, né? Não é tão óbvio assim para uma mente que está condicionada, mas é muito óbvio quando você percebe que a única coisa que te impede de enxergar o óbvio das coisas são as ideias que a gente tem sobre isso. E o único modo dessas ideias aparecerem é elas serem confrontadas com outro modo de olhar, né? Então, há uma harmonia, há um equilíbrio, um campo amoroso, onde essas pequenas relações entre os seres humanos, embora não pareçam, porque a gente foi acostumado a olhar para elas de uma outra forma, elas se processam, no fundo, de um modo amoroso, só que não corresponde ao que nós
esperaríamos, né? Isso é muito interessante. Tem um momento na investigação onde realmente fica fácil a gente notar que o que a gente chamava de mundo era pura e simplesmente uma construção, né? Isso não é notado só na autoinvestigação, isso é notado também em grandes decepções da vida. E isso, quando a pessoa não está bem assentado, ela pode ter colapsos. Quando ela entende que a vida toda dela está baseada numa falácia, ela pode ter colapsos. Mas no caso da gente, não. Como a gente está sabendo separar uma coisa da outra, a gente consegue ver isso tudo ir ruindo. E o que é interessante é que são camadas de compreensão mesmo, que vão sendo melhoradas, vão sendo cada vez mais apuradas, né? Então, esse tipo de reflexão, né, quando a gente pega um verso desse do Gita, a gente pode refletir ele de um modo bastante extenso, como vocês podem ver. Na verdade, isso é um tipo de meditação vedântica. Eu pego um verso desse e notaram que a gente vai encadeando um assunto atrás do outro, todo relativo ao mesmo verso. O verso ele é um ponto de saída para todo um modo de pensar sobre isso, né? Ele engendra isso tudo. Essa que é a base do ensino do Vedanta. A pessoa ela começa a olhar tudo em volta com base nisso. E ela vê que ela começa a aplicar em tudo, né? Isso pode ser um choque muito grande para as pessoas, né? Elas notarem que realmente tudo era uma construção mesmo. Tanto que a construção dela está sendo substituída conscientemente e ao vivo por outra, que lhe deixa muito mais feliz. Olha que coisa impressionante. As pessoas ficam procurando contentamento nos objetos e, na verdade, é a construção de mundo delas, que, no fundo, é a identidade delas que tem que ser olhada, né? Quando isso é olhado de modo adequado, você consegue ficar como o James fica aqui, ó, muito tempo conduzindo uma sequência de pensamentos encadeados e todos apontando para a verdade que você é. É muito bacana. Isso dá um contentamento mesmo na pessoa, né? E o mais bacana ainda é que é amparado pela experiência ordinária, né? Que vai, inclusive, deixando a gente uma pessoa muito mais generosa, que você há de convir. Se você olha uma rua tumultuada e vê naquilo ali uma quantidade muito maior de pequenos exemplos de harmonia e generosidade do que o contrário, é claro que você vai ficar muito mais contente e vai ficar numa posição muito mais adequada àquele campo, né? Você vai estar muito mais dharma. Na verdade, você está refletindo aquele campo melhor. Se o campo não fosse aquela harmonia toda, as pessoas não estavam se entendendo, elas estavam brigando o tempo todo, o que não é verdade. Tanto que as atividades humanas continuam, geração após geração, milênios após milênios, apesar de tudo o que tem de ruim na história humana. Tem muita coisa ruim, mas essa tendência à harmonia e à preservação de leis dármicas ela é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. Vai mudar muito o enfoque da gente como ser humano e como é que ele processa todos esses karmas, né? No fundo, todos esses karmas desse grande corpo sutil macrocósmico. Né? Qual é o papel? Né? Nessa visão, o modo como você olha o seu personagem muda bastante. Né? Ele realmente ele fica engajado numa espécie de processamento amoroso. É engraçado falar isso, mas é verdade. Né? Você começa a ficar cada vez mais afeito a coisas dármicas, a processamentos de entendimentos amorosos. Por quê? Porque os outros entendimentos, a verdade é que eles não são verdadeiros. Isso fica claro. É por isso que você não alimenta eles. Então, ao invés de ver o seu próprio personagem como mais um indivíduo insatisfeito, querendo um monte de coisa, não. Você vê ele simplesmente a querência do campo dármico em querer se perpetuar como Dharma, né? Você pode cada vez ir modificando o modo como você se olha como Jiva, até um ponto realmente de você ver o Jiva como um elemento apenas do campo dármico, que se compreende
não como elemento, mas como o próprio substrato em cima do qual todo o campo dármico está apoiado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas que a gente falou aqui? Né? É um assunto muito denso. Essas sequências de raciocínios que vão sendo executadas, elas, na verdade, elas automaticamente vão engatando umas nas outras, porque elas perfazem um conteúdo e uma estrutura muito lógica, muito apoiada em si mesma. Né? Por isso que, às vezes, você pode ficar discorrendo tanto sobre essas coisas, né? Com base na sua experiência real. Sempre com base na experiência ordinária. Sempre com base na experiência ordinária. É a experiência ordinária que vai balizar, em última instância, o seu entendimento do que está sendo trazido a esses encontros. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É. Então, eu vou continuando aqui. Olha, isso aqui é outra coisa que é uma das chaves, é uma das pérolas de procedimento do Vedanta, né? A gente não está comentando sobre devoção e não estamos comentando como devoção pode ser apresentada de modo criterioso, científico. Então, quando vai o autor, né, de Vedanta, ele bota isso aqui, não dualidade e dualidade não são opostos, isso aqui dá muito pano para manga também, né? Ele está querendo dizer que contradições, antíteses, contraposições são criações meramente da programação humana. Não é, não é para o indivíduo pegar isso e jogar fora, nunca é isso. Nunca é para o ator, é isso, olha, esse tipo de ensino não é para o ator ver que está numa peça, ele vai lá, tira a indumentária da peça no palco e vai simplesmente embora, se afasta e nunca mais volta para o palco. Não é isso. É para aquele ator saber que ele está representando um papel, né? E como o papel dele é fundamental naquela peça toda, né? Assim como é o papel de tudo. É sobre isso que versa esse ensinamento, né? Então, não há, na verdade, contraposição entre o que a gente chama de não dualidade e dualidade. Essas contraposições só aparecem na hora que a gente vai lendo o ensino e a gente vai tendo dúvidas. O ensino não tem dúvida, mas nós temos. Aí vamos ver como é que o ensino vai lidando com isso. Pode-se fazer uma objeção. É tudo uma troca de ponto de vista, né? Se eu sacrifico o meu ponto de vista dualista pelo ponto de vista não dual, e eu falho em alcançar a não dualidade, acabarei perdendo os dois. Isso é uma projeção, tá? Esse é um exemplo clássico. O que ele está fazendo? Ele está investigando uma projeção. Essa projeção, gente, ela é mais comum do que a gente pensa. Eu já vi essa projeção aparecendo em vários satsangas e investigações de várias formas ao longo de vários anos, né? Ou pode-se objetar uma outra coisa. Pode-se ter o receio de que, uma vez que não se sabe o que é experienciar devoção não dual, ela pode não ser tão adorável quanto a devoção dualista. Então, é melhor ficar com o que se tem do que se aventurar demais na devoção não dual, dado que a não dualidade e a dualidade são opostas, né? Isso é para aquele que está pensando que a dualidade e a não dualidade são opostas, né? Então, você vê que um ponto de vista ele acarreta um monte de consequências que não se sustentam, porque são baseadas meramente no ponto de vista que não está tendo como ser comprovado na prática ainda. Então, o indivíduo ele criou aqui uma suposta antinomia, uma suposta contradição entre dualidade e não dualidade. Ele está achando que, se ele vai para o entendimento não dual, ele joga a dualidade fora.
Tudo isso, gente, é ignorância, né? É falta de tempo, é falta de deixar a coisa decantar, amadurecer. É só no dia a dia é que você vê que essas ordens de realidade elas não estão se misturando, elas não estão não têm interferência, elas não têm intersecção uma com a outra, tá? E para jogar mais gasolina no fogo, Krishna desperta esse medo quando diz que a devoção não dual é difícil de alcançar. A busca pelo ser não dual e sem forma é mais difícil do que os caminhos dualistas, porque essa busca pelo ser não dual requer não apego ao corpo. Em última instância, requer não apego à experiência. Quando a gente fala não apego ao corpo, a gente está botando não apego aos nossos instrumentos sensoriais, né? Não apego é você não ter vínculos, né? Vínculos escravizantes, vínculos condicionantes. Por isso que é sutil, porque a gente trafega numa dimensão aparentemente dual e a gente lida com desejos e vínculos. Então, o que o investigador tem que saber? Tem que saber quando eles ficam vinculantes ou não. É isso que ele tem que saber. Ele tem que estar atento a esses vínculos. Porque os vínculos são usados para transacionar naturalmente no mundo, né? Então, é por isso que não tem uma contradição entre esses dois entendimentos, dual e não dual, né? Os dualistas são incapazes de compreender que tanto uma ideia quanto o seu oposto podem ser verdadeiros, né? Embora sejam perfeitamente capazes de acreditar que Deus e o diabo, que são considerados princípios opostos, existam juntamente na realidade, né? A não dualidade não é oposta à dualidade, elas simplesmente estão em diferentes ordens de realidade, né? A dualidade ela é uma compreensão dada pela sua condição de jiva, pela sua condição não observada, pela sua condição não estudada, não examinada de jiva, né? É isso que a gente chama de dualidade. Dualidade é uma leitura. E como ela é uma leitura, ela é uma compreensão. Quando se compreende que dualidade é uma compreensão, isso não interfere com nada. Você simplesmente entende que cada coisa está no seu lugar, né? É tudo uma questão de compreensões. As pessoas estão lidando com símbolos o tempo todo, símbolos o tempo todo. Um bebê, desde pequenininho, ele vai sendo ensinado a lidar com símbolo, né? A consciência não dual, ela tem mantido a manifestação cósmica. Ela é o substrato de tudo, né? E essa manifestação cósmica, ela aparece como uma dualidade, né? Desde sempre. Ela aparece para quem? Ela aparece para aqueles que estão incomodados por se acharem dentro dela, que são os jivas humanos. É o que nós podemos ver, né? Tem que ter cuidado ao definir isso bem. Ela aparece para quem? Ela aparece para o ser? Não. Aparece para Ishvara? Sim, claro que não. A gente não sabe como as coisas aparecem para Ishvara. A gente sabe como elas aparecem para nós, né? Então, dá para dizer que isso é uma leitura que a gente faz. E isso tem que ser compreendido, né? Se a consciência não dual fosse oposta ao universo dualista, este universo dualista nunca poderia ter existido. Olha que interessante ele está falando aqui. Olha como a investigação vedântica ela é interessante, ela é lógica. Olha como ela é lógica, como ela é consistente, né? Se a consciência não dual fosse oposta ao universo dualista, como é que o universo dualista pode se manifestar tendo como pano de fundo uma consciência não dual? O próprio fato de que o universo foi criado e mantido é uma evidência, tá, de que a consciência o apoia. Ela não se opõe a ele. Isso você infere, né?
Se você vê o universo que você entende como dual existindo aparentemente, é porque o substrato de tudo isso apoia, né? Na maior parte das vezes, esse ambiente que a gente chama de dual mídia, ele está em plenas condições de funcionamento. Vocês já repararam nisso? Como, em geral, os seus dias, em geral, são propícios. Os nossos dias, em geral, são propícios. É por isso que nossas atividades cotidianas podem ser desempenhadas desse modo, de um modo cotidiano, né? Então, existe aqui uma atuação pró-campo, né? Tudo isso para mostrar que o que você está chamando de dualidade não é oposto à existência. Pelo contrário, verifica-se nessa dualidade uma tendência a manter, né, o campo na existência, né? O Vedanta, como trabalha com leis também morais, ele diria que o campo dharmico ele tem uma tendência à coesão o tempo todo. Então, não está se opondo a nada, né? São modos de olhar que eles são sutis e eles vão modificando o modo como a gente está entendendo, né? O próprio fato de que o universo foi criado e mantido é uma evidência, ele está apontando para o fato de que a consciência, a existência, apoia esse universo. Ela não se opõe a ele. Se isso é assim, como é que o ser humano ele consegue estabelecer tanta relação aparentemente contraditória, né? É porque ele não entende que essas relações aparentemente contraditórias ele estabelece no corpo sutil dele, em decorrência das vássanas. Isso não é inerente à manifestação em si. Não tem como ser inerente à manifestação em si, né? Assim, a não dualidade existe, apesar, entre aspas, da dualidade, e a própria não dualidade é a base da dualidade, né? Todos os devotos autorrealizados possuem sabedoria não dual e ainda experienciam a manifestação cósmica dualista. Ou seja, é um Jiva Mukta, né? Ele está autorrealizado, mas ele está tendo uma aparência, uma aparição como Jiva. E o Jiva ele tem as limitações inerentes ao desenho dele, né? E uma dessas limitações que a gente pode falar assim é que ele aparece enxergando sob uma ótica dualista, mas ele sabe que isso é aparente. Essa é a diferença do Jiva Mukta para o Jiva, né? O Jiva Mukta ele não nega a dualidade, né, que é uma interpretação inerente ao corpo sutil, submetido a vássanas de identificação. Ele não nega isso. Ele sabe que isso não tem substância, não tem realidade em si, né? É por isso que um sábio ele pode passar por muitas dificuldades, né, muitos problemas, e ele se mantém estável apesar disso, mesmo sabendo que ele está passando por muitas dificuldades, inclusive doenças degenerativas. Isso pode exasperar o sábio em alguns momentos, mas ele não perde de vista que ele em si é inalterável, né? Existem graus variados de aceitação disso, né? Quanto mais plena a aceitação, mais tranquilo está o sábio na identidade dele. Mas mesmo que isso altere um pouco, e um exemplo disso é aquela dúvida de Jesus na cruz, né? Mesmo que isso altere um pouco, essa impressão da verdadeira identidade ela nunca vai embora, né? Ela fica lá firme depois que ela é compreendida, né? E não é apenas a devoção não dual que não se opõe à devoção dualista. Olha que bacana. O Vedanta diz que você pode sujeitar sua mente aos ensinamentos não duais e desfrutar a devoção dualista. Ou seja, para variar, o Vedanta pega todas essas aparentes contradições dessas várias explicações espiritualistas que a gente já viu em tantos lugares, e ele diz que não tem problema nenhum. Por quê? Porque não tem mesmo.
Não tem problema nenhum. São problemas que existem apenas dentro do entendimento de uma determinada mentalidade espiritual, que procura separar coisas. Tenta separar devoção de conhecimento, né? Tenta separar uma devoção não dual de uma prática de devoção dualista, né? Não, o devoto autorrealizado, ele sabe-se muito bem como se estivesse trafegando em dois mundos paralelos, onde um se resolve no outro, mas, enquanto manifesto, um não interfere no outro. Ele sabe disso, isso fica claro, né? Ele se acostuma a ver um pano de fundo nele sempre testemunhador, que é como essa consciência pura aparece na experiência. É como esse pano de fundo testemunhante. Embora seja um reflexo, né, esse pano de fundo testemunhante, o Vedantino ele sabe que isso é o próprio ser. Ele sabe disso. Ele compreendeu isso claramente. E ele sabe que isso não se altera. Como é que ele sabe disso? No dia a dia dele, ele vai se acostumando a notar esse pano de fundo. E ele começa a notar que esse pano de fundo é o próprio Dharma, é a própria amorosidade que vai aparecendo em manifestação. Ele não separa mais um efeito desse do outro. Na verdade, não são várias palavras para explicar uma coisa. São várias palavras que se referem a uma mesma expressão de natureza, né? Harmonia, amorosidade, equanimidade, tudo isso vai ficando muito claro, vai ficando muito persistente na vida da pessoa, né? Então, ela consegue saber o que está acontecendo, ela vê as ações do personagem dela. É um personagem que tem vasanas devocionais, e essas vasanas são bem entendidas, não tem problema nenhum. Uma pessoa, um devoto autorrealizado, entra na igreja e reza. Qual é o problema? Né? Não tem problema algum. É por isso que vários devotos autorrealizados, com um componente devocional muito grande, como aquele Sufi Rumi, ele continuava em oração. Né? Outros não, outros já ficam mais quietos, né? Não tem esse componente. E outros levam uma vida absolutamente comum, né? Como se nada disso, no fundo, tivesse importância. Porque, no fundo, nada disso tem importância mesmo, porque tudo é ser apenas. Então, cada um manifesta de um jeito. E qual é a contradição entre essas manifestações? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não tem contradição nenhuma. Se lhe parece uma contradição, é uma boa pista para uma projeção que tem que ser investigada. Né? Muitas vezes essa projeção não é clara. Por que parece uma contradição para mim? Que ideias eu estou fazendo? É sempre assim. Que ideias eu estou fazendo? Eu vejo um Gnani, um devoto não dual, autorrealizado. Aí ele vai lá e faz uma oração para Ishvara. Isso parece faz uma oração para Deus. Ele lê um trecho, por exemplo, de um livro dual assim e aprecia. Aí eu digo, não, isso está esquisito. Por quê? O que está me levando a achar que isso está esquisito? Eu tô tentando separar o que eu chamo de realidade não dual da realidade dual. Provavelmente eu devo estar tentando fazer uma manobra dessa. Em geral, essas separações é porque a gente projeta a nossa natureza imaculada em cima de um mundo sempre em movimento. E a gente identifica o movimento como mácula. Mas você repara que tudo isso é uma má compreensão. Por que a gente identifica como mácula? Porque nós não nos mexemos, nós não temos alteração, nós somos sempre límpidos. Né? Então a gente projeta o que somos no que a gente vê acontecendo. E a gente diz, caramba, o que está acontecendo é maculado. Por quê? Porque, no fundo, a gente está projetando nossa natureza no mundo manifesto. E a gente identifica
essa movimentação, essa perecibilidade toda como mácula. Mas não é, são ordens de realidade que não interferem uma na outra, né? É necessário identificar essa projeção, porque ela vai permitir que você aprecie o movimento da vida dármico e a sua reciclagem do modo como ele é, como ele sempre foi, né? Você não vai ficar tentando adaptar ideias que surgem quando a gente projeta a nossa natureza mais intrínseca no mundo em constante modificação. Esse tipo de projeção de Sati Nietzsche é que gera esses conflitos nas pessoas religiosas, né, que são conflitos de várias natureza. Então, o indivíduo muito religioso, às vezes ele não consegue compatibilizar a religiosidade dele com uma vida sexual, a religiosidade dele com uma vida mais social, né, com uma ocupação mais mundana. O que a gente tem que reparar é que tudo isso é dado pelas vacinas que essa pessoa está tendo, que ela está lidando, né? Em si, não há contradição nenhuma em nada disso. Não tem nenhuma. Nunca tem contradição. Tá? A realidade, essas ordens de realidade, a gente fala assim para o Vedanta. A gente diz que essas ordens de realidade não interferem uma na outra. E não interferem mesmo. Você pode ter, inclusive, delegados de polícia que eram Gnanis, como Atmananda Menon. Era um delegado de polícia indiano e era um Gnani. Agora, você imagina, né? Você imagina um santo homem, um delegado de polícia? Né? Então, a gente já começa a ver, né? Será que eu estou identificando, eu estou confundindo o Gnani com o tal de santo homem? O que é o tal do santo homem? Né? Se Krishna está mostrando que você pode ser um Gnani até dentro de uma guerra fratricida, né? Por que você não pode ser um Gnani numa delegacia de polícia? Né? Sempre vale a pena refletir com a profundidade sobre, inclusive, o ambiente onde é dado muitos desses ensinamentos. Né? Não é à toa que o ensinamento do Bhagavad Gita ele é dado num campo de combate. Não é só um campo de combate, ele é um campo de combate fratricida, onde pessoas próximas estão tendo que matar umas às outras. Né? Está mostrando aí como é que esses apegos são todos volúveis, né? Por mais intensos que pareçam. Né? Então, James, diante de toda essa questão, porque essa questão é complicada, né? Tem até um post do Jeff Foster, que ele está cometido de uma doença degenerativa. Né? E no final desse post, ele vê que uma coisa não interfere com a outra. Né? É natural que ele queira que aquela doença degenerativa vá embora, mas, ao mesmo tempo, isso não interfere com o que ele é. Né? Então, a gente vai se acostumando a ver esses movimentos naturais. Quanto mais naturalidade, menos você estranha eles. Quanto menos você estranha, menos você se agarra, porque você não está nem rejeitando esses movimentos naturais da manifestação e você não está nem identificado com eles, com a identidade que eles propõem, que é a identidade com o corpo e a mente, que é a identidade transitória. Então, qual é a conclusão que todos esses caras chegam? Eles não veem problema nenhum. Já que você é um Jivamukta, você vai manter a sua dualidade, sabendo o que é manter a dualidade. Né? Você vai falar, eu sou fulano, você vai saber o que você está falando. Quem é esse eu que está falando? Né? Está se referindo a quê? Você vai ficar consciente, mas vai manter a sua dualidade, não tem problema nenhum. Vai transacionar no seu dia a dia, obviamente mantendo uma dualidade. Você está mantendo um modo de se comunicar com as pessoas e com esse mundo aparentemente dual. Então, essa que é a solução do James. Como sempre, soluções do Vedanta são integrativas, né? Elas não saem expulsando as coisas. Né? Elas integram de uma outra forma. Mantenha a sua dualidade. Né? Grãos e nozes crus ficam muito mais saborosos quando são assados. Da mesma forma, o fogo da sabedoria não dual
assa e tosta a devoção dualista e torna essa devoção dualista mais saborosa. Por quê? Porque ele contextualiza a devoção dualista dentro da verdadeira identidade que você é, né? A devoção dualista é um trampolim e só frutifica com a obtenção da devoção não dual. Mas quando um devoto não dual adora Ishvara, é uma oportunidade de prazer e admiração mútua. Quando o Jiva do Gnani encontra Ishvara, é uma celebração de um relacionamento de sucesso mútuo. Ou seja, o Jiva do Gnani sabe que ele, Jiva, é Ishvara, embora Ishvara não seja ele. Ishvara não vai ser definido meramente por um Jiva. Mas o Jiva, o Gnani sabe que aquele Jiva é o próprio Ishvara, é uma das modulações de Ishvara. Sempre foi e é regido conforme as regras e leis de Ishvara, né? Tanto que quando você atua adharmicamente na sua vida, o seu corpo e a sua mente sentem, né? Então, essa tomada de consciência que vai ficando cada vez mais intensa, né? Ela é a mesma, ela não aumenta e nem diminui, ela vai ficando mais intensa, ela vai ficando mais clara. O devoto aprecia o maravilhoso fato de que Ishvara forneceu as escrituras e forneceu o guru. E Ishvara aprecia o devoto que caminhou com sucesso até o topo da escadaria devocional, por aquelas etapas todas. Karma Yoga, o Upasana Yoga e o Jnana Yoga. Ambos se deleitam em sua liberdade. Dois seres livres, não demandantes, ou seja, não estão vinculados a desejos, né? Desfrutando um do outro, é o melhor tipo de relacionamento. Ou seja, você se torna uma pessoa mais fluida com a vida, naturalmente. Que você não está vendo mais a vida como algo a ser obtido, algo que está aí para te dar prazer. Você está vendo a vida manifesta como você mesmo. Né? Por isso que ele está falando dessa admiração mútua. Ele está admirado como é que você aparece de tanto jeito. Né? O seu posicionamento ele está completamente modificado. Né? Então, é um deleite na própria existência. É claro que tem gnanis que não gostam, né? Que não vem muito valor nisso. Isso é de cada um, não tem importância. Mas muitos, né, passam a olhar essa manifestação de uma outra forma. Passam a olhar essa manifestação como a própria vida que eles são, né? Que é o óbvio. Então, realmente tem um deleite. Imagina, né? O mundo ele é você mesmo. Né? Essa vida que está aparecendo no mundo é a própria vida que aparece em você. Então, onde é que está o conflito? Onde é que está a falta de familiaridade com qualquer ambiente? Né? Claro que tem ambientes que te agradam menos que outros, mas você não perde de perspectiva o fundo comum a tudo isso. A sua familiaridade com o mundo ela vai ocupando todos os espaços, mesmo que seja uma familiaridade que não te agrada muito, como é quando com aquele parente meio pentelho, que você é bastante familiar dele, gosta dele tudo, mas isso não impede o fato de você achar ele um chato. Não tem problema, você fica em paz com a sua dualidade. Você diz, pô, aquela turminha lá é meio chatinha, aquele lugar é meio chatinho. Não é uma questão de briga, é só uma questão de preferência, né? Sendo que, se precisa, você vai para esse local, vai lá, vive lá do jeito que é necessário, né? Você não briga com essas expressões, você entende que esses movimentos de repulsão e de atração, eles são naturais. A única coisa que mudou é que você não está mais vinculado nisso. Por quê? Porque a sua identidade não é essa. É só isso que modifica, né? Aí o James ele brinca aqui, né? Ele dá uma humanizada em Ishvara, né? Que imagina Ishvara, aquele cara tendo é tipo um call center, né? Recebendo reclamação de todo mundo no cosmos. Então, Ishvara deve estar realmente de saco cheio desse monte de demanda. Quem não ficaria, né?
Pô, os caras não esperam a coisa até se ajeitar, estão sempre reclamando, né? Então, Ishvara está farto de demandas e reclamações de devotos não evoluídos, de devotos que acham que Ishvara está aí para dar aos devotos a vida que os devotos querem. Não. Quando o devoto vai ficando claro em relação ao que ele é, o que o mundo é, ele entende que a vida que ele tem é o próprio Ishvara. Por isso que o James brinca e diz que, pô, que turma chata é essa, não entende nada, né? Não estão vendo que não dá para ser de outra forma? Né? Qualquer relacionamento que envolva demandas persistentes vai se desintegrar. À medida que as demandas aumentam, os parceiros começam a se retirar, né? Eles se afastam. E as demandas cedem à insatisfação e ao conflito. E o relacionamento se rompe. Por isso que o Buda, ele figurativamente, ele dizia que o problema é o desejo. Não é bem assim, né? O problema é o desejo inobservado, o desejo inconsciente. O desejo inconsciente, ele vai levando a um monte de demandas, ele acaba rompendo os relacionamentos, porque ele atribui aos relacionamentos coisa que os relacionamentos não podem dar. Não é isso. A matemática dos relacionamentos com exigências é a seguinte, é que quando duas metades se juntam com o fim de se completarem, uma metade divide a outra, resultando em um quarto de relacionamento, e não no relacionamento completo. As expectativas são a essência da devoção dualista, enquanto a devoção não dual é livre delas, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que toda devoção baseada numa demanda em relação ao campo, ela acaba estragando a relação. Por que isso ocorre? A não ser que o devoto ele se prepare adequadamente para mudar a compreensão dele, uma hora ele vai ser necessariamente desapontado pelo campo, né? É por isso que o Swami Paramarthananda ele diz que muitas vezes na Índia as pessoas que perdem entes muito queridos se tornam ateus, né? Que eles não entendem, né? Eles têm aquela visão de uma devoção dual, vamos dizer assim, mais infantil, entre aspas, onde Deus é aquele que vai dar ao devoto o que o devoto está querendo, né? Então, essas pessoas na Índia fazem muitos pujas, fazem, né, muitas oferendas, penitências, e vai lá nessa expectativa de receber uma benesse de Ishvara e acaba perdendo um filho. Então, acabam não compreendendo, não entendem o que está acontecendo, não conseguem assimilar aquilo e acabam se tornando ateus. Então, o que ele está querendo dizer isso? Que é preciso um progressivo autoentendimento do devoto com relação a ele mesmo. O devoto ele tem que se entender como a essência da devoção que ele é. E uma vez que ele esteja em manifestação, a devoção dele naturalmente se movimenta como a atenção. Ele tem que estar ciente disso. Ele tem que estar ciente de que qualquer movimento de atenção dele é a devoção dele em andamento. É isso que ele tem que estar ciente. Se ele não estiver ciente disso, ele vai ter uma devoção mais demandante, né? E, inevitavelmente, uma estrutura devocional demandante vai se decepcionar. Então, o único jeito de lidar com isso é esse devoto ir se aprofundando e mudando a compreensão dele em relação a ele. É sempre em relação a si mesmo que a compreensão vai mudando. Você, hoje em dia, já começa a ver a sua atenção como a própria manifestação da devoção que você é. E a devoção que você é simplesmente como aparece o amor. É o tempo todo isso está ocorrendo, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que quando a diferença da devoção não dual para dual é que quando há um devoto não dual, que ele não conhece a devoção não dual, ele tende a ter expectativas, o que é normal, né? Toda hora que a gente está numa situação dual, a gente alimenta expectativas. São as expectativas que o Karma Yoga arruma
quando ele tira o devoto, né, do centro do universo, do centro do campo dármico. Então, quando o devoto ele não está aprofundado, ele nutre expectativas e isso acaba prejudicando a relação que ele tem com o campo dármico. Já um devoto não dual, como ele não tem expectativa nenhuma, o que ele tem em relação ao campo dármico é uma admiração ao se ver como o próprio campo dármico. Ele vê que o campo dármico é campo dármico nele também, né? Então, é uma admiração, é um deleite, não é uma exigência. O devoto não quer nada do campo dármico, o devoto não dual. Essa é a diferença. Então, você pode usufruir realmente de uma devoção dualista, entendendo o seu papel como Jiva e o papel de Ishvara como Ishvara. E essa devoção dualista, ela passa a ser uma devoção de mútua admiração, né? Você se admira de Ishvara, você não está querendo nada de Ishvara. Isso é uma devoção dualista que ela é compreendida a partir do ponto de vista não dual, né? Ela cria um devoto realmente ciente das diferenças entre o Jiva e Ishvara e, ao mesmo tempo, muito admirado do próprio campo dármico e de si mesmo. Então, cria uma devoção dualista que, embora ela seja aparente, porque ela só pode existir no campo aparente, ela seja dualista, ela é resolvida numa devoção não dual. Então, ela não é uma devoção de demandas, ela acaba sendo uma devoção que reflete melhor o que seria realmente um devoto não dual, né? Seria uma devoção mais de admiração, uma devoção mais de regozijo, né? Mais de um bem-estar. Não é demandante. Essa é a diferença dos dois. E é por isso que a devoção dualista ela não está em oposição à devoção não dual, né? Mas ela tem que ser olhada de um ponto de vista adequado. Por quê? Se ela estiver motivada por demandas, né, ela não vai ser aproveitada plenamente, né, como uma admiração, como um deleite. Ela vai estar um pouco maculada aí por demandas, por impressões de falta. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto? Esse assunto é muito delicado. Eu vejo as pessoas se confundindo muito com ele. Elas criam incompatibilidades entre essas devoções onde elas não existem, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Estão reparando alguma coisa na vida de vocês em relação a isso aqui? Que a gente comenta? Né? Na verdade, quando vai ficando claro para o devoto não dual que só há ser, qualquer coisa que ele olha, com a qual ele tem contato na manifestação, fica carregado desse tipo de espírito, né? É como se ele começasse a contaminar os objetos do mundo de uma outra forma, né? Com um contágio agradável, né? Benéfico. Né? Ele começa a ver tudo como ser. Então, é estranho, porque, na verdade, essas contraposições elas não são resolvidas. Essas supostas contraposições elas são abandonadas. A solução delas perde a importância. Sabe por quê? Porque a contraposição delas fica sem sentido. É por isso que vão sendo abandonadas, né? Não há por que negar uma coisa em detrimento da outra. Aquela suposição que aquele devoto hipotético colocou lá em cima, né? Que seria melhor ficar com a devoção dual, porque eu conheço ela, etc. Senão eu acabo perdendo os dois. Isso aí é um medo muito comum. A pessoa acha que ela vai fazer uma opção. Não, ela não vai fazer opção nenhuma. Ela vai investigar a natureza dela, vai ver o que ela entende por devoção, amor, como é que é o agir dela,
e ela vai ver que essas aparentes contradições vão se resolvendo naturalmente sem conflito. Não há conflito nessas resoluções, não há conflito nenhum. Uma coisa vai naturalmente se acomodando na outra. Então, muitas perguntas que as pessoas têm, elas vão deixando de fazer sentido. Por isso que não há sentido em tentar separar devoção de conhecimento, devoção não dual de devoção dual. São modos diferentes de se olhar o jiva, quando ele se sabe consciência. Em última instância, é isso. São modos diferentes de olhar o jiva quando ele se sabe consciência. Quando olha pelo lado aparente, sabendo-se consciência, ele se vê como um devoto de Ishvara. E aí vem uma apreciação por ele saber-se Ishvara também. E saber Ishvara como o princípio inteligente do mundo. Né? Por outro lado, ele se identifica com Ishvara como o ser que ambos são. Né? E essas duas visões do Jivamukta ele tem sobre ele o tempo todo. Ele sempre se vê isso. Ele vê uma unidade perecível, aparentemente se deslocando pela dimensão espaço-temporal, e ele vê essa própria dimensão espaço-temporal se resolvendo nele como consciência. Então, ele não interfere. É claro que ele pode passar por algures, do mesmo jeito que passa por felicidades, tudo, mas isso não é o mais relevante para ele, nunca é. Nem os seus dissabores e nem as suas alegrias. Ele passa pelos dois, mas não são o que há de mais relevante, nunca em hipótese nenhuma. Né? Bom, eu vou continuar mais um pouquinho, então. Olá, Né? Alex. Oi, fala, Como você Betânia. gosta sempre que a gente fale, né, da experiência na prática. Então, hoje eu estava caminhando, eu tenho feito bastante isso, assim, né? E reconhecer Brahmana, a existência de tudo ao meu redor, tal, né? E aí, também, né, falando, eu sou Brahman. Mas eu sempre tinha uma coisa, assim, que hoje fez eu dar uma risada, né? Porque eu sempre tinha uma coisa assim, que era, eu sou Brahman. Eu não sou a Betânia, eu sou Brahman, eu não sou a Betânia, né? E aí eu falei, mas espera aí, e eu estava nessa, né? Mas eu não sou a Betânia, não é, né? E aí eu estava nessa tal, e eu falei, mas se só existe Brahman, a Betânia é Brahman? Porque eu estava querendo negar, né, que a Betânia não era Brahman, e aí eu comecei a dar risada até, né? Porque daí eu antes estava chegando ao ponto de eliminar a Betânia da conta Brahman, né? Porque como eu estou me identificando com Brahman, eu eliminava ali, mas eu falava, mas por que eu estou eliminando? Também é Brahman, né? Se eu estou olhando aqui, o coco é Brahman. Eu estava andando e estava até lembrando de você, que às vezes você fala, né? Aí eu estava andando assim, eu falei com o meu tênis, né? Falando assim, o Brahman está caminhando dentro de Brahman, no chão de Brahman, né? Estava fazendo essas coisas assim que você às vezes fala, né? Que tudo é Brahman e não tem nem uma frase diferente disso, né? Brahman caminhando em Brahman, que está dentro de Brahman, que pisa em Brahman, que vai para Brahman e que olha Brahman e que respira Brahman, daí ficou assim. Eu dei uma risada, porque eu estava muito eliminando a Betânia de Brahman, daí eu falei, tô dando risada aqui. E aí você está falando um pouco isso, né? Sobre o dual e não dual, né? Não são opostos. É justamente isso, né?
Uhum. Identificar que não tem eliminação de nada, né? É mais esse reconhecimento mesmo, e é isso. É não dual e é dual, né? Mas é não dual. É assim mesmo. Não tem contraposição, né? É engraçado essa coisa da gente se excluir, né? Porque isso ocorre nas religiões duais também, né? As religiões duais fazem o enunciado, né? Aí criam a loucura dos teólogos, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Aí o cara depois ele diz, né? Não, eu estou aqui, Deus está lá, e fica uma coisa muito esquisita. Por que é que ocorre essa autoexclusão? Eu não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa do programa mesmo, e ela é tão sem sentido que a gente nota isso quando a gente olha essa autoexclusão com mais cuidado. Ela não faz sentido nenhum, mas todo mundo faz isso, e qualquer cultura dual faz isso também. Mesmo dizendo que só há Deus, ela exclui o ser humano. Olha que coisa esquisita. É engraçado, né? Como é que na vida humana a gente embarca em umas coisas sem questionar nem nada, né? Mas como é que a Betânia não vai ser Brahman? Então, quer dizer que tem duas existências, né? Tem a existência Brahman e a existência Betânia. A coisa simplesmente não se sustenta, né? Não faz sentido. Mas são coisas que ficam agarradas com a gente por muito tempo, por motivos muito difíceis de entender, né? Eu acho que isso é puro condicionamento mesmo. É tanto condicionamento, é uma coisa tão comum que quando a gente se dá conta, a gente repara o absurdo, né? Que é ficar se auto-excluindo. Na verdade, a autoexclusão é porque a gente vê o personagem como algo maculado, né? Ele é maculado, ele não pode ser Brahman, parará. Mas não é isso. Isso é só a falta de entendimento de que são duas realidades, né? Que não interferem uma com a outra. Essa exclusão é uma espécie de projeção, né? De Satya e Mithya. A gente tenta sumir com o personagem. O ser humano ele é engraçado, ele está sempre tentando sumir com o personagem dele, de algum jeito. Ou ele quer transformar o cara no herói, ou no anti-herói, ou excluir ele da existência. O Jiva ele é uma vítima de si mesmo, né? O Jiva, implacavelmente, ele se auto-exclui de algum modo. Muito poucas vezes ele se entende como a própria existência e que, portanto, ele não é passível de ser excluído de nada, né? Mas é engraçado essa coisa que você falou, porque mostra aquela pergunta que a pessoa se faz, né? Ué, mas por que eu estou me excluindo disso? Né? Qual é a base disso? Com base em quê? Né? Porque eu estou achando que eu não sou tão bom assim, mas o que tem isso a ver com ser bom ou não ser bom? Isso antecede as ideias que a gente tem de ser bom ou não ser bom, né? É bem interessante ir conduzindo Nossa, você está essa, colocando isso, essas Alex? ideias, bem interessantes, É, quando a pessoa vai andando, vai olhando, vai no dia a dia, aí vai vendo, vai dizer, pô, mas não faz sentido nenhum nada disso que eu estou pensando. nossa, você está colocando isso e está me vindo assim mesmo como essa projeção de julgamento mesmo, que a Betânia limitada não pode ser Brahman, né? Mas é como uma projeção mesmo de algo realmente, como você está falando, assim, maculado, né? É, Algo que não pode ser. Isso daqui, não, isso é, aqui é um negócio que é até feio, vamos dizer assim, para ser Brahman, né? Uma coisa assim. aham, É interessante, porque eu não tinha pensado nesse ponto, né, do porquê que a gente faz essa exclusão. Porque eu não excluí, eu estava andando, né, eu não estava excluindo a placa, a poeira do carro, o carro com a aham, tinta, que eu estava falando, tudo é Brahman. Daí depois, não, essa flor linda, e essa flor no chão, essa flor... E aí, só que o maculado, né, que é a personalidade parece que
precisa ser banida. Interessante isso, eu não tinha pensado nisso, né? Como essa projeção que a gente cria da gente mesma, assim, como é impuro, né? Então não pode ser Brahman. Isso, exatamente. É uma confusão de ordens de realidade. É uma confusão danada. Aí a investigação da pessoa naufraga, né? Porque ela vai se excluir. E por mais que ela tente, como ela não tem um modelo adequado para investigar, ela não vai conseguir separar as ordens de realidade. E aí vai continuar se excluindo, né? No fundo, lá no fundo, ela continua se excluindo. Então, são camadas muito delicadas, né? De identificação. Na verdade, tem muita culpa nisso também, né? A pessoa se sente culpada. Tem até religiões que dizem, como a católica, que o indivíduo já nasce culpado, né? Então, essas coisas em si, essas afirmações não estão erradas. Elas têm que ser olhadas do ponto de vista adequado, né? Na verdade, a pessoa não nasce culpada, a pessoa nasce ignorante, né? Essa é a culpa que ela tem, que não dá para dizer que é uma culpa, né? É um estado de autoignorância. Mas são investigações que a gente conduz no dia a dia e que elas se mostram muito eficazes, porque é no dia a dia que a gente nota como a gente traz com a gente pequenos absurdos que a gente nunca prestou atenção, né? É engraçado. É como se cada ser humano fosse uma lente do absoluto, né? Sabendo-se, sendo que cada lente dessa do absoluto pode saber-se que no fundo é o absoluto, né? Eu me lembrei, Alex, até daquela projeção que eu tinha, né, que ela estava relacionada com essa limitação, né, e não conseguia fazer essa troca de identidade, porque como, né, e aí a sobreposição de Nietzsche, como esse maculado, pecador, limitado vai ser a consciência, né? Uhum. Então, tem tudo também, está tudo relacionado a isso, né? Quando a gente não se assume como Brahman, porque está apegado até a essas projeções de que eu sou pequeno, eu sou Uhum. realmente pecador, né? Se for pensar nessa linha de vida, de religião católica, por exemplo, ou qualquer coisa assim, É, ainda está enraizado, né? E aí é é, impossível fazer essa troca, porque, claro, você está sobrepondo, né? Nietzsche em Satya, mas essas projeções são elas que te seguram também em Nietzsche, né? Com a identidade em Nietzsche, né? De que você é, é a pessoa, né? é. O sistema é muito hábil. Não é só o hábito de identificação com os pensamentos, que aí vão criar uma identidade. É porque o próprio sistema ele tem recursos para manter essa identificação, né? É natural, o sistema ele tende a manter as coisas, né? Tudo no universo tende a se manter. Então, além dessa resistência dada pelo hábito do condicionamento, o sistema também tem contra-ideias, né, que seriam tóxicos, vamos dizer assim, né, tóxicos de personalidade mais elaborados, né? À medida que a pessoa elimina o vínculo com uma identidade, se ela não estiver atenta, o próprio sistema, dado pelo conjunto de vássanas dela, vai apresentar uma outra identidade, em geral, que captura o autoconhecimento, né? Então, o próprio sistema ele gera esses padrões, né? Por que eles alteram? Agora, é que a gente estava falando,
essas contrarrespostas, elas vêm do próprio sistema, né? O próprio sistema trabalha assim. Então, ele faz o Giba se fazer perguntas, né? E questionar a própria identidade verdadeira. As pessoas, às vezes, ficam surpresas ao ver esse monte de pensamentos surgindo depois que ficar claro para elas a identidade delas. Não, isso é normal. O sistema está descarregando um monte de alternativas de reidentificação, né? É isso que o sistema faz o tempo todo. Isso é dele, ele precisa fazer isso, ele é assim. Se não fosse assim, nada funcionava, né? E então, todas as vezes que a gente lida com isso, a gente tem que estar lidando com essas duas ideias, né? A primeira é a inércia, dado pela identificação, o que vai acarretar uma resistência, e a outra são as alternativas de ignorância que o próprio sistema propõe. Por isso que o James brinca e diz que Maia é uma ignorância inteligente e bonita. Por que é inteligente? Porque tem muitos recursos para ficar apresentando como identificação, né? A gente vê na própria vida de muitas pessoas, eu não sei se alguém aqui também tem isso, tem muitas pessoas que mudam, né, de foco de atenção a vida toda. Uma hora querem ser uma coisa, outra coisa querem ser outra. Isso é esse monte de alternativa que o sistema dá. Claro que numa pessoa dessa está levado a um exagero, né, a uma espécie de potencialização. Mas o sistema sempre apresenta isso. É natural dele. Eu falo isso para as pessoas não acharem que isso acontece só com elas, né? Essa inércia, essa resistência natural, como se você estivesse mexendo uma coisa que está lá, parada. Isso existe. E também existe os recursos inteligentes mesmo, né? De questionamento, de não validação, né? Que questionam as sacações do Giva. É assim também, faz parte. É como se a gente estivesse processando um monte de sobreposições. Às vezes eu tenho a impressão que o ser humano é isso, ele é um filtrador, é uma espécie de computador filtrante de projeções. Ele aprende a separar as projeções umas das outras, que é o que no Gnana Yoga a gente aprende a fazer, né? A gente aprende a usar o discernimento. O que é discernimento? É você separar uma projeção da outra. O problema não são as projeções, né? Não tem problema, elas são como placas, elas ajudam a gente a ir vivendo. O problema é a gente se confundir com elas e a gente confundir uma com a outra, que é o que mais acontece, né? Você já viu quando pessoas de religiões diferentes começam a falar sobre Deus? Uma hora, em geral, elas acabam se desentendendo, porque elas estão usando projeções que não são reconhecidas por outras. E essas projeções acabam uma conflitando com a outra, sem motivo nenhum, né? E esse mecanismo ocorre com a gente o tempo todo também, né? O tempo todo você vai notar que algumas coisas que estavam claras, aparentemente, depois de um tempo, não ficaram tão claras assim. Não, isso são sistemas de descarga mesmo, que aparentemente botam em dúvida os entendimentos que a gente tem, né? Mas à medida que a gente vai insistindo, essas autoexclusões não funcionam mais. Elas simplesmente não fazem mais sentido, né? Ah, Deus está lá, eu estou aqui. Não, isso vai ficar completamente sem sentido, né? Ah, eu sou um ser humano. São coisas que vão perdendo sentido mesmo, né? A pessoa vê que ela não consegue mais falar isso com convicção. Mas é legal ir reparando isso, né? Esses sistemas de manutenção, assim, eles existem e são impessoais, tudo é impessoal, né? Tanto que todo mundo que investiga passa por isso, passa pelas dúvidas em relação às próprias sacações que já teve, né? Então, é inevitável no sistema que isso ocorra. É muito bacana isso aí que você falou, Betânia. A gente tem que estar bem atento com relação a isso. Isso vai ficando cada vez mais fácil e automático, né? Mas no começo exige um pouco de paciência.
porque tem esses recursozinhos, tem as autoexclusões, tem as dúvidas, tem um pouco de preguiça de aplicar algumas coisas, ou falta de convicção em aplicar algumas coisas também do ensinamento. Mas, à medida que a pessoa vai aplicando, isso tudo vai ficando bem claro, vai dando o seu efeito. E aí, esse tipo de projeção que a gente nota, ele não vai ocorrendo mais. É engraçado isso. Ele para mesmo. Na verdade, ele perde crédito. Bom, eu vou ler mais só esse parágrafo aqui. A dualidade é a base do samsara. Bom, isso aqui a gente não deve ter dúvida, né? A dualidade vista como realidade, né, é a base do samsara. Eu botaria só um parênteses aqui, né? A dualidade, abre parênteses, vista como realidade, fecha parênteses, é a base do samsara, né? Se a dualidade é vista como realidade, então eu vejo como realidade, eu sou um sujeito, e lá estão os objetos que vão me satisfazer, né? Ou seja, se eu me tomo como realmente um sujeito numa realidade dual, inevitavelmente eu estou no samsara. A devoção não dual torna a devoção dualista mais segura. Olha que bacana, é o que a gente estava falando. Ela coloca a devoção dualista no contexto adequado. A dualidade secular ou sagrada é a base do samsara. As características mais salientes do samsara são o medo e o desejo. Os Upanishads repetidamente declaram que a causa da miséria é a dualidade que expressa a separação entre duas pessoas, entre uma pessoa e o mundo, ou entre uma pessoa e o Deus. E Deus, né? O que ele está querendo dizer aqui? É que quando você se entende separado do mundo, isso é a própria expressão da dualidade, né? Quando você sente querendo obter um monte de resultados a partir de objetos, essa é a própria expressão da dualidade. Já está avançando um pouquinho na hora, eu vou parar por aqui, para a gente continuar aqui desse verso aqui do Brihadaranyaka, Upanishad. Deixa eu grifar aqui. Pronto. Aqui é a página 56. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí que a gente... Ô, Alex. Opa, fala aí, Henrique. Tudo bom? E uma questão que a vezes a gente sempre escuta isso e tempo para aqui estava pensando, não estava pensando, percebendo, né? Esse negócio que a consciência testemunha, né? Uhum. Essa afirmação é feito seria de um ponto dual, né? Porque consciência testemunha, pelo menos na minha percepção, não é não dual, né? Sob o ponto de vista não dual, como que a consciência vai testemunhar algo não dual? Se ele é, Uhum. isso porque a vezes se toma como, aí acho que leva, eu tive essa tempo atrás, né? Aí automaticamente gerava em mim uma dualidade, né? Consciência Uhum. né? Testemunhando algo, né? Mas depois, com o avançar da carruagem, né? Eu percebi que isso na minha experiência, não procede mesmo. Você simplesmente, você percebe que você é tudo que está aí, está testemunhando, ou seja, não sei, é meio complicado explicar essa situação, né? Mas eu queria ver, quero que você, qual é essa interpretação dessa frase, porque você vê, né, a gente vira e mexe, se utiliza muito isso, né? Você não é, você é a consciência testemunha. E eu estou vendo que não encaixa muito com o que está acontecendo. Que você, Uhum.
a interpretação que você dá aí na luz do ensinamento, né? Na minha percepção é que um pouco é uma afirmação meio dualística, não sei. O que você acha? Qualquer afirmação é dualística, né? Então é por isso que a realidade não pode ser expressa. Na verdade, isso é tudo um jogo de projeções. Quando eu digo assim, a realidade, existem duas ordens de realidade. Uma não interfere na outra. E uma se resolve numa última ordem de realidade, que seria Mithya se resolvendo em Satya. Eu estou querendo dizer que não há dualidade, né? Então, na verdade, eu não consigo expressar nada, porque para expressar eu tenho que ter um sujeito falando de objetos. Então, isso tudo são recursos pedagógicos, o Henrique, porque, na verdade, a realidade, sendo não dual, ela é impossível de ser expressa. Não há como expressar, né? A gente fala que na experiência você se encontra na consciência testemunhante, não experienciadora, o que parece ser uma contradição, né? Porque se ela está presente lá na experiência, ela está experienciando, né? Mas acontece que a experiência é ela mesma, e isso é dado pelo conhecimento, né? Então, embora a frase seja dual, o conhecimento facilitado por ela, o conhecimento que pode ser engendrado por ela, mostra para você que, na realidade, só tem uma ordem de realidade que engloba a outra, né? Então, a gente tem que ter assim um certo cuidado para entender as palavras como modos de ir cancelando entendimentos errôneos. Mas a gente não pode estar apegado à palavra, nem que seja a palavra mais linda do mundo. É isso que a gente tem que ter clareza, porque, na verdade, não dá para expressar a realidade. A gente não tem como, né? Então, a gente usa esses recursos todos esses recursos para, no fundo, você saber que a única coisa que tem é um contínuo, né? É difícil expressar, não dá para expressar direito, mas todas essas palavras que se usa é para ser usado adequadamente na investigação. Mas uma vez que fique claro que a realidade é não dual, o uso dessas palavras, elas não fazem sentido numa compreensão dessa, porque as palavras elas estão naturalmente inseridas num ambiente de dualidade, né? E as palavras do Vedanta, elas são recursos duais, né? São recursos verbais que se usam para eliminar problemas gerados por empecilhos da mesma natureza, empecilhos de compreensão, empecilhos de descrição de histórias, de descrição de mundo. É assim que o Vedanta trabalha. Ele trabalha por palavra, né? Mas ele trabalha no engano. Ele é um elemento aparente também, né? Então, eu entendo o que você está falando. Mas quando fica claro que o rio foi cruzado, aí o barco e os remos devem ser deixados na margem, né? Porque o que fica claro é que não dá para expressar a realidade por palavra. Não tem como. Agora, não impede você de continuar usando palavras, inclusive para falar para as pessoas como lidar com as projeções que elas estão usando também, né? Essa sua pergunta é uma pergunta em cima de método. É a metodologia do sistema. Mas, uma vez que fica claro que a realidade é não dual, não faz sentido continuar usando a metodologia do sistema. A metodologia do sistema ela é usada quando há dúvida, é na investigação, né? Não, Tá certo? sim, tá certo. Não, esse sistema é o Vedanta, né? Dentro e fora, dentro e fora. O tempo todo. Sim, sim, sim. O tempo todo. Você vê como que a coisa vai caindo, né? Vai se Exatamente. vai Ela, caindo, ela vai caindo. vai caindo. O que vai caindo é o vínculo que a gente tem
com as palavras, com as explicações, com, E aí, com o significado que a gente dá ao mundo. Aí vai caindo com todos os sentimentos, os pensamentos, as emoções. Isso aí tudo vai caindo. O vínculo com isso cai mesmo. Ele vai caindo mesmo. E aí dá uma impressão de vazio. Não é. É porque o condicionamento da pessoa vai ler essa falta de identificações como um vazio. Mas isso não é um vazio. É um vazio dado pelo hábito de se identificar com objetos. Esse vazio, em sua plenitude, é você mesmo, né? Isso fica claro, né? E tudo o que está nesse vazio, que é a manifestação também. Agora, o que é isso, não dá para explicar, cara, não tem isso como. é na face, né, que você sente esse vazio, né, porque depois você se sente cheio, né. Isso. Tem muita É o pessoa que que passa faz o fase, cara... né, Pois são é, fases que você vai passando, né. o que faz o cara sentir vazio é uma compreensão, é uma projeção, né? É que ele lê aquela ausência de identificações como vazio, mas, na verdade, a identidade dele é no próprio substrato, né? A identidade dele é aquilo a partir de onde todas as projeções partem, né? Por isso que é legal ter uma instrução e um acompanhamento para a pessoa não ficar impressionada com essas impressões mais sutis, para ela saber aonde ela está, que ela está lidando com uma impressão, né? Essas coisas todas vão sendo vivenciadas no dia a dia, né? Vão ficando cada vez com menos consistência. Na verdade, você começa a encontrar a vida que você é em tudo. É isso que fica claro. Agora, o que é isso não dá para explicar, não tem como. Mesmo porque essa divisão em manifesto e não manifesto, ela é usada para efeitos didáticos também, né? Na vida ordinária, a realidade é não dual, então a gente não consegue separar as coisas assim. Por isso que tem alguns místicos, né, que dizem que essas paredes estão cheias de vida, estão mesmo, mas não é que as paredes estejam cheias de vida, é que a vida está cheia de paredes naquele momento, naquele lugar. Só que você não vai sair dizendo, que vai parecer uma inversão, fica uma linguagem poética louca, né? A vida aparece como um monte de paredes, não é isso. Não vai soar bem para o condicionamento, talvez não ajude. Mas a vida parece emparedada, olha só como é que vai dando umas construções loucas, né? Então, é o contrário, a gente está sempre trabalhando ao contrário, porque toda a orientação da gente foi dada pelas percepções. Então, agora a gente está trocando tudo. Mas, realmente, eu concordo uma coisa com você. É uma coisa de método, é saber o que está fazendo, né? Porque a gente está usando palavras. Agora, esse sistema ele funciona melhor quando a pessoa percebe como é que é a confusão dela. Quando ela perceber que a confusão dela é uma confusão dada por significados, aí fica mais fácil ela usar o Vedanta, porque ela já vai estar sabendo aonde é a confusão que ela está lidando. Então, às vezes demora um pouco, a pessoa está no ensino, ela demora um pouco de autoinvestigação até ela entender que a confusão dela é uma confusão de significados. Quando isso ficar claro para ela, aí o método fica claro, e a eficácia do método muito maior. Né? Mas eu te entendo, é isso aí mesmo que você está falando. Agora, uma vez que a coisa está clara, aí o uso do método assim não faz sentido, embora seja legal, né? É bacana falar sobre o Vedanta, Porque você vê ainda que mais, ainda mais passa quando a gente sabe do que ele fala, fica mais bonito ainda. é. E você acho que aí também as palavras começam a ficar mais, como se diz? Sei lá, cara, é, fica mais sem falar, né? É. Porque que não dá para É explicar. porque as palavras não têm o conteúdo que você achava que tinha, Henrique. É por isso que você está estranhando as coisas. E Elas outra não têm, elas não têm esse conteúdo, não, cara. É engraçado isso. O esse conteúdo quem dá é a gente mesmo. É muito esquisito. esse Inicialmente é muito esse estranho. mistério, né? Não sei o que é esse mistério,
o mistério da vida, né? Que É, você rende a esse mistério e não vale a pena nem tentar, não sei se é um mistério mesmo da vida é acontecendo, mistério. É claro tá? que é um mistério. É um E mistério. você começa realmente uma derrubada completa, né? E você aí, realmente ela é rendição, né? Eu acho isso. E é É, isso, né? Eu comecei a entender, né, de que esse negócio de ficar em silêncio, ficar em silêncio vem depois da compreensão, né? Não vem antes. Isso é engraçado, porque muitas se fala muito, fica em silêncio, fica em silêncio. Eu não entendi. não, Não não, tem não, como não, você não, ficar em não. silêncio. É, Compreensão e o entendimento é o que aparece em você que te leva a naturalmente você calar. é isso mesmo. Não é que você vai Exatamente. calar É isso aí. para. Você não cala para. Você não fica em silêncio, Isso. né? Se É não o silêncio, contrário. é o É, contrário. é o contrário. É sempre o contrário. É Você sempre o escuta muito esse contrário. nhenhenhê, né, que eu escutava, fica em silêncio. Tudo É, bem, mas faz parte do ensinamento também, mas eu percebi que o silêncio era a consequência, não era a causa. isso, é a consequência. A frase mais correta é: fique no silêncio que você é. Agora, no silêncio que você é, vai aparecer tudo. Não é para estranhar quando, por exemplo, tiver uma atividade mental maior. Né? Não tem problema com essas coisas. O problema é um problema de identidade mesmo. Agora, uma coisa é verdade: quanto mais você fica no ilimitado que você é conscientemente, naturalmente a mente vai ficando mais silente. Isso é natural dela mesmo. Ela vai ficando assim. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são muito contemplativas, então a mente vai ficando muito paradona, né? Ela tem pouca atividade verbal. Outras pessoas já são mais rajásicas, então a mente acompanha com rajas dela, mas é um rajas de outra qualidade, é um rajas produtivo, é um rajas bem dosado, né? É bem calibrado, bem usado. Isso varia de pessoa para pessoa, não é uma regra. Mas o que eu noto, Henrique, é que a tendência é uma dispersão muito menor em tudo. Fica-se muito menos dispersivo, porque a pessoa começa a fantasiar menos. Mas que coisa interessante, né? Uma pessoa assim com dotes criativos, né? Um artista, um escritor, quando ele entra em contato com esse autoconhecimento, ele entende que todo o romance dele é uma ilusão, uma fantasia. Mas o próprio fato dele estar com a identidade dele no lugar certo faz com que mais ideias até fluam para ele, né? Tudo só fica no lugar, mas realmente o que a gente fica impressionado é como as palavras, na verdade, explicam pouca coisa. As verdades explicam o engano, as palavras, no fundo, no Vedanta, elas servem para deixar à mostra o engano de outras palavras. É para isso que serve. É um parafuso usado como contraporca de outro. É para isso, sabe? Porque em si as palavras são destituídas de conteúdo e isso, quando a compreensão vai ficando clara, isso fica muito óbvio na mente da pessoa. Aí às vezes ela chama de vazio, né? Mas era só o hábito de tentar se orientar através de palavras. Na verdade, você começa a se orientar pela existência que você é, que está sempre presente. Mas bacana isso tudo, é muito bonito, né? Vem vindo do jeito que vem, né? É que nem quando a pessoa vai seguindo uma profissão, né? Ela faz um monte de planos, bababá, mas a verdade é que aquela profissão vai chegar nela do jeito que chega, não é do jeito que ela imagina. E o autoconhecimento também, ele vai chegando do jeito dele, não é do jeito que a gente imagina. O que a gente imagina só são imaginações. Eles existem, porém, como imaginações. A gente só não pode dar significados para as coisas que elas não têm. Eu estou imaginando uma coisa. Então, sempre devia ter sido óbvio para mim que aquilo ali era só imaginação. Agora, quem manda a gente ser tão distraído a ponto de tomar o que a gente estava imaginando como realidade? A gente está sob o efeito de uma droga muito potente, né? Então, a gente está distraído demais. Então, tem que botar tudo isso no lugar, né? No fundo, sempre foi assim, né? Essas palavras em si nunca tiveram significado nenhum. Todo o significado delas foi sempre dado por você.
Agora que você vê que você não precisa de palavras para se orientar, aí a impressão que a gente tem que fica estranho. Mas é um estranho, curiosamente, muito confortável, né? Então, talvez não seja estranho assim, pelo contrário, né? Deve ser algo muito familiar, né? O que deve ser estranho é a gente ter tentado se orientar de tanto modo que não dava certo, por um motivo muito simples, não tinha como dar certo, né? Bacana isso. Muito bom, boas colocações aí. Beleza, gente. Vamos encerrar por aqui e vamos refletindo e investigando. É assim mesmo. Muito bom isso tudo. Beleza? Vamos encerrar então? Vamos nessa, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado, Ishvara. Muito obrigado, Vedanta. Muita gratidão a essa Sampradaya, com toda essa linhagem de professores e alunos. Muito obrigado a todos nós. E é isso aí, até a próxima, tá bom? Obrigado aí por todos vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço
imensamente. E não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishvara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.